Saudações, aventureiros, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Portal de Arvandor. Hoje vamos continuar tratando aí desse manual maravilhoso, que é esse manual dos monstros, que está aí às portas de ser lançado, né? Acredito que a essa altura deve faltar um pouco mais de uma semana para sair. E não param de chegar notícias, né? Nós aqui do canal Portal de Arvandor temos feito aí alguns vídeos tratando aí dos monstros da nova edição de Dungeons and Dragons. Fizemos o último vídeo aí que foi um sucesso, né? Tratamos aí monstros são vítimas da sociedade, né? Colocando os gnolls ali como oprimidos, né? E todo esse tipo de coisa. Pois bem, né? Durante aquele vídeo eu havia mencionado que não se tratava de um manual oficial, mas de um third party, né? De um livro de terceiros que seria lançado para a nova edição de Dungeons and Dragons, né? Então, e uma das coisas que eu comentei durante o vídeo é que, muito embora aquele livro não tenha sido lançado pela Wizards of the Coast, ele seja um third party, muito embora isso, né? Aquelas falas e aquele posicionamento do autor do livro, ele estava em total consonância com o pensamento atual da Wizards of the Coast, né? E a gente pode ver muito claramente isso no primeiro vídeo que eu fiz ali sobre o manual dos monstros ali, que vocês também podem ver, no qual eu trato a respeito ali das bruxas, dos sátiros, né? Teve aquela versão ali da dríade, do dríado, né? Do dríado masculino e toda aquela coisa. Pois bem, meus amigos, hoje a gente vai trazer mais notícias aí para vocês a respeito deste assunto. Inclusive, eu queria aproveitar o ensejo aqui para pontuar que no vídeo passado eu esqueci de mencionar também as sucubos e os incubos, né? Para quem não sabe ali da mitologia judaica, existem esse demônio, né? Sucubos e incubos, né? Que são demônios que são contrapartes do mesmo. Eu não sou um grande especialista, eu vou pedir desculpa, mas até onde eu entendo, sucubos e incubos, eles são o mesmo arquétipo de monstro, são contrapartes ali do mesmo tipo de demônio, sendo uma versão feminina para assombrar os homens de forma ali libidinosa, né? E o outro, a mesma coisa, só que as mulheres, né? Uma versão masculina para assombrar as mulheres. E a Wizards of the Coast fez uma mudança aí no novo manual dos monstros agora, ó. Porque agora passará a ter sucubos homem e mulher, né? Masculino e feminino. E a mesma coisa em cubos, masculino e feminino, distorcendo aí completamente o sentido ali desse monstros. Posso dizer aí para vocês o seguinte, não se surpreendam aí se no manual aí, no Dungeons and Dragons 6ª edição, ops, esse aí nunca vai sair, vai ser o Dungeons and Dragons 5ª edição 2034, sucubos e incubos serão raças jogáveis e serão retirados do manual dos monstros. Quer apostar quanto? Hein? Querem apostar quanto aí, né? Até porque isso aí até já foi dito que essa mudança reflete uma tentativa deles tornarem sucubos e incubos como alegorias ali da transexualidade, né? Do homem trans e da mulher trans e todo aquele negócio, né? Mas enfim, uma longa introdução, né? Não poderia ser diferente porque temos muito assunto aí para tratar hoje. E eu peço a vocês aí, antes da gente adentrar propriamente dito nas novas notícias de hoje, que vocês deixem o like, né? Deixem o like nesse vídeo, aproveitem agora que estamos no começo, porque mais pra frente, se vocês esperarem o vídeo acabar, vocês vão se esquecer. Então deixem o like, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, né? Inscrevam-se caso ainda não sejam inscritos. Vamos ajudar o canal a se tornar mais relevante para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, certo? E aí, vamos aí dar início aí às nossas notícias de agora após a nossa vinheta. Pois bem, meus amigos, temos aí o novo manual dos monstros chegando e deixa eu colocar logo na tela para a gente ver aí o que nós temos. Tá aqui. Vamos começar a nossa notícia aí com este perfil maravilhoso, né? A gente começa a dar o pontapé inicial para o nosso assunto com esse Dying Breed Tabletop, que ele, vamos dizer assim, ele
resume o que nós temos agora, as novidades aí do Manual dos Monstros, em poucas palavras, né? A gente poderia até ler só isso aqui e já estava dada a notícia, certo? Liches não tem mais filactéria, porque pode ser ofensivo aos judeus, no novo Manual dos Monstros 2024. Agora eles têm vasos espirituais, né? Potes espirituais. Além disso, as esfinges não são mais distinguidas por gênero, e os orcs não estão no livro. Tenham um bom dia. Pois é, isso aqui já é um ótimo resumo. Mas, para trazer a notícia completa aqui para vocês, eu resolvi abrir essa notícia que ele está linkando aqui para a gente, né? Essa notícia, ela vem aqui desse portal aí, The Fundamental, né? E ele fala o seguinte: no novo Manual dos Monstros de Dungeons and Dragons, mais é infelizmente menos, né? Ele fez ali um trocadilho aí com menos é mais, né? Uma tendência de moda aí que teve ali no início da década de 2010, certo? Que falava que menos é mais, né? Em contraste a eras anteriores, né? Você pode ver até pelas mudanças nas logomarcas de grandes títulos aí, certo? E aí ele fez aqui, falou o contrário, mais é menos, porque no novo Manual dos Monstros, conforme eles estão prometendo, eles trarão algo em torno aí de uns 100 monstros a mais, não sei quantas páginas aí a mais também. É um Manual dos Monstros muito mais completão, segundo o que eles estão propondo aí pra gente, segundo as promessas aí deles, né? Sendo que a gente vai ver aqui que não necessariamente, né? Não necessariamente mais, né, significa mais mesmo. A gente vai ver que mais realmente é menos aí na nova edição de Dungeons and Dragons. Aqui tem a notícia, né? Eu não vou me atentar aí para tudo que ele vai falar, eu quero trazer diretamente aí para os monstros novos, né? O primeiro que eu queria trazer para vocês, eu vou trazer aqui de volta para o português, falar sobre os Liches, né? Vamos trazer aqui de volta Lich. Para quem não sabe, o Lich, né, ele é um mago morto-vivo, né? Na lore de Dungeons and Dragons, os magos que são extremamente poderosos, né, eles vão ficando velhos, porque estudar magia é uma coisa que demanda tempo e dedicação. E muitas vezes, para que um mago chegue no seu poder máximo, ele passa uma vida inteira estudando e aprendendo. E quando eles chegam ali na velhice, eles veem que estão no fim da vida e eles pensam, puxa, eu vou morrer e eu não vou aprender tudo o que eu gostaria de aprender e eu não vou chegar ao meu poder máximo. E daí existe um ritual que eles fazem, no qual eles se tornam um morto-vivo. Eles pegam a sua alma, enclausuram dentro de um vaso chamado filactério e aí, depois disso, eles se tornam um morto-vivo e ficam imortais e aprendendo magia infinitamente, né? Por isso que os Liches são tão poderosos, né? E tal. E basicamente, no contexto de Dungeons and Dragons, filactério é justamente o nome que é dado para esse vasinho no qual, para esse recipiente, na verdade, no qual o Lich guarda sua alma, para que ele fique imortalizado, né? Essa escolha dessa palavra filactério foi lá há 50 anos atrás, lá no começo de Dungeons and Dragons, certo? E sei lá, pessoal, eu não vejo qualquer ligação ali com a tradição judaica, exceto pelo uso do nome que vem da palavra grega. Mas vamos ler o que está dizendo a notícia, né? A maior mudança no Lich é inteiramente sobre a nomenclatura. Em vez de usar a palavra grega filactere, que causou alguma controvérsia no mundo de fantasia devido à sua associação com Tefilin, usado no judaísmo para oração, o Manual dos Monstros usa o termo vaso. Certo, vamos lá. Eu estudei um pouquinho de teologia, né? Não sou um teólogo, mas eu sei o que é um filactério segundo a tradição judaica, né? Eu vou colocar para vocês aí a passagem de Deuteronômio 6, verso 1. Né? Capítulo 6, verso 1, e ele fala o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra e que passasseis a possuir.
Então a gente vê que o capítulo 6, né, a introdução logo está falando sobre as leis que o Senhor deu a Moisés, né, tanto aos mandamentos quanto a lei aí, as leis civis ali, que tem tudo a ver, que, para quem não sabe, a lei mosaica é uma lei teocrática, né, o judaísmo antigo, o povo hebraico era um povo teocrático, certo? E lá no verso 8, o Senhor Deus continua dando instruções. Ele fala o seguinte em relação às leis. No verso 8: também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, certo? Então, o que acontece? Com base nessa escritura, nessa passagem aí de Deuteronômios 8, o povo judaico passou a utilizar filactérios, né? Então, você que está assistindo aí, que for judeu, se tiver alguma inconsistência no que eu estiver falando, comente aqui embaixo, certo? Eu gostaria muito de ouvir o que você tem a falar, mas até onde eu entendo e até onde eu estudei, a partir daí o povo judaico começou a utilizar filactérios, que eles pegavam tiras de couro, escreviam a lei mosaica, eu não sei exatamente qual trecho da lei eles escreviam, e eles enrolavam, pegavam aqui na mão e saíam enrolando no braço, né? Provavelmente na mão direita, porque os sinais assim da simbologia ali do cristianismo e do judaísmo sempre é a mão direita, certo? E também colocavam numa caixa ali na testa, né? Uma caixinha, eles colocavam um trechinho ali, papelzinho por escrito da lei e atavam aqui na testa, assim. Eu tô colocando para vocês uma foto para vocês verem como é que eram os filactérios, certo? E ainda sobre essa escritura, você vê que não fala, essa passagem ela não menciona a palavra filactério do grego, certo? Essa passagem, a palavra filactério aparece pela primeira vez em Mateus 23:5, na qual Jesus, né, ele está repreendendo os fariseus por utilizarem largos filactérios, né, e franjas mais compridas, né, porque para quem não sabe, os fariseus eles são conhecidos ali por serem bastante hipócritas, né, eles gostam de transparecer que são muito dignos, muito fiéis ali aos mandamentos, né? Porém são bastante hipócritas, né? Eles utilizavam filactérios, as fitas aqui no braço mais grossas, mais largas do que o restante ali do povo judaico, e a caixinha na testa era maior, né? Eles tinham as suas vestes, tinham franjas mais compridas, tudo isso para tentar, vamos dizer assim, ostentar perante a comunidade o quanto eles eram mais fiéis do que os outros, né? Só para dar um breve contexto aí. Nesse sentido, a palavra filactério utilizada aí para o vaso dos lites não tem nada a ver, é apenas o uso da mesma palavra para coisas completamente diferentes, completamente distintas. Eu não sou judeu, mas se fosse, eu não ficaria de forma alguma ofendido com isso. E mais uma vez, meus amigos judeus que estiverem assistindo aí o vídeo, por favor, comentem aqui embaixo se o uso da palavra filactério para o vaso dos lites, se isso te ofende de alguma forma, porque para mim não parece ofensivo, certo? Mas já que eles resolveram mudar, por que não mudaram aí para vaso canópico? Talvez até tenha mais a ver ali com o contexto, né? Já que eles pegam a alma deles, eles se tornam mortos-vivos e enclausuram a alma deles ali dentro de um vaso, né? E daí na notícia fala o seguinte, que o vaso espiritual funciona da mesma forma. E não tenho certeza, né? O autor está dizendo que não tem certeza se essa mudança substituirá 50 anos de precedentes, mas é um exemplo da Wizards of the Coast trabalhando para ser o mais inclusivo possível. Muito obrigado, Wizards of the Coast. Vamos fazer de conta que vocês não são esquerdistas, né? Que vocês não são aí identitários, né? Como é que vocês dizem mesmo? Do rio ao mar? Né? É isso que vocês dizem? Bandeirinha da Palestina ali do ladinho do nome? Justo vocês quererem ser inclusivos com os judeus? Como é que é isso, amigo? Explica aí pra gente que eu não tô entendendo essa história de justo vocês esquerdistas querendo ser inclusivo com os judeus. Pra mim soa muito mais com qualquer tentativa de apagar qualquer menção que pode haver ao judaísmo, né, do que realmente ser respeitoso. Desculpa, mas é o que parece pra mim.
Mas vamos continuar, né? Vamos continuar aqui, né? Ele fala ainda sobre as esfinges e os rakshasas. Eu não vou mencionar aqui as mudanças nas esfinges. Vou mencionar aqui rapidamente, né? Que a esfinge ela deixará de ter androigino, né? Não vai ter mais a versão masculina e feminina. Talvez exista ainda masculina e feminina, mas não serão diferentes pela questão do gênero. Mas será diferente assim, porque terão níveis diferentes, tipos diferentes, né? Terá a Esfinge das Maravilhas, dos Segredos, da Lore e do Valor, né? E serão multicoloridos. Agora preste atenção. Essas mudanças na forma e classificação refletem mais a maneira como as esfinges são retratadas no hinduísmo e no budismo do que na influência grega e egípcia. E aí fica a pergunta, né? Porque essa pergunta aqui ele fala que não há menção se ainda existe androigino, embora estejam listadas na tabela de convenções como equivalente a esfinges do Valor e da Lore, respectivamente. Será que eles vão apagar completamente a questão das esfinges egípcias e gregas? Ou será que eles vão também incluir, né? Fica aí a pergunta aí para vocês, né? Se for para incluir, eu não tenho problema. Agora, se for para apagar, aí sim, eu acho uma merda, né? Rakshasa ficou uma porcaria, porque agora os Rakshasas não serão mais parecidos com tigres apenas, né? Poderão ser qualquer animal. Ficou uma bosta, né? E agora vamos finalmente aí para a cereja do bolo, né? Eu vou ler aqui para vocês sobre os orcs, né? Orcs não conseguem nenhum espaço no Manual dos Monstros. Na versão 2015, eles deram a um dos icônicos monstros de D&D 4 páginas de lore, stat block e arte, né? Eles aprofundaram, né? Agora eles só aparecem no apêndice nas tabelas que permitem convertê-los em um novo monstro. Os orcs têm sido assunto espinhoso ultimamente, mas até antes de D&D, os livros conseguiram enfiar uma agulha nos orcs sem deixá-los totalmente de fora. Outras raças como goblins, kobolds e hobgoblins estão incluídos, mas não os orcs. Sua omissão é profundamente decepcionante. Perceba que eles estavam dizendo que o Phylactery foi uma inclusão, aplaudiram ao Wizards of the Coast. Isso aqui é um portal cheiroso, tá? Um portal lacrador. E aí, contra os orcs, mesmo eles que são lacradores, estão lamentando aí a omissão dos orcs aí no novo manual. E tudo isso acontece porque, segundo o que a Wizards of the Coast falou em pronunciamentos passados, eles estão mudando profundamente Dungeons and Dragons, porque algumas raças, e eles citaram nominalmente os orcs e os Drolls, eles refletiam de forma dolorosa, vou tentar replicar as palavras exatas, né? Eles refletiam de forma dolorosa, padrões, não, como é que é a palavra? Estereótipos de etnias do mundo real, né? No caso, os africanos e todo aquele negócio, né? Então, eles pegaram eles próprios, que não conseguem ver nada fora da ideologia deles, eles que veem luta de classes, né, e identitarismo em tudo que fazem, botaram o olho nas coisas de Dungeons and Dragons e já fizeram a rápida associação na mente deles, né, porque tudo tem que ser sobre isso. Eles querem que tudo seja sobre isso e eles veem em todas as coisas a ideologia deles. Então, se é para ser assim, eles modificam para que se enquadre melhor no que eles consideram o mundo ideal, né? E as obras ideais para eles tem que falar sobre luta de classes, tem que falar sobre identitarismo, tem que falar sobre minorias. Não pode ser uma coisa completamente de fantasia que não tem nada a ver com o mundo real. Tem que estar lacrando, panfletando aí e tudo mais, né? E daí, eles... Não é uma coisa que começou com a Wizards of the Coast, né? Quero deixar aqui para vocês aquela clássica imagem ali de Anéis do Poder, né? Anéis do Poder que pegou os orcs ali de J.R.R. Tolkien
e fizeram eles serem brancos, né? Porque na mente deles, os orcs ali, eles eram uma analogia à questão afro, muito embora ali... A referência deles, na verdade, é Peter Jackson, jamais foi Tolkien, certo? E aí eles pegam aqueles orcs de Tolkien, que nem tinham cor assim condizente com os seres da vida real, eram cores monstruosas, alguns deles até pálidos, inclusive. Mas não, eles colocaram os orcs todos brancos. Na última temporada, eles chegaram a colocar orc pai de família, né? Mostrando que orcs são vítimas da sociedade. Existe todo esse esforço para transformar os orcs, na verdade, em vítimas da sociedade, porque sempre tem que ter isso. Tem que ter o branco heterocapitalista como o opressor e as minorias oprimidas, né? É disso que se trata aí a ideologia deles. E aí, em Dungeons and Dragons não foi diferente, né? Eles transformaram orcs em uma raça jogável. Saiu ali no novo Player's Handbook. E agora, no Manual dos Monstros, os orcs estão sendo tirados. Por quê? Porque orc não é mais monstro. Orc é uma vítima da sociedade, minha gente. Entenderam agora do que se trata? E cabe aqui a gente pontuar que orc originalmente significa demônio, né? Tolkien, que foi quem criou os orcs, né? Então, quando a gente vê orc em World of Warcraft, em Dungeons and Dragons, né? Em todas essas obras aí, o orc foi pensado aí primeiramente por J.R.R. Tolkien. Ele criou os orcs, e quando ele criou os orcs para serem demônios, para serem criaturas que foram distorcidas, né, que foram corrompidas. Né, um lembrete de que todos nós podemos ser corrompidos. Afinal de contas, segundo a lore de Senhor dos Anéis, né, de J.R.R. Tolkien, os orcs originalmente eram elfos, mas eles foram pegos e distorcidos ali por Morgoth, né, por Melkor, que distorceu ali os elfos, alguns elfos os corrompeu, e eles se tornaram maus e versões distorcidas de si mesmo, né? Então isso aí é uma mensagem muito importante aí que Tolkien tá passando para nós, de que mesmo as pessoas boas, mesmo todos nós, quando nós sucumbimos ao mal, nós nos tornamos versões corrompidas de nós mesmos, nós nos tornamos versões distorcidas, né? Então não tem nada a ver com questões aí de etnias afro e toda essa palhaçada aí que eles querem colocar. E aí, ainda sobre essa questão aí dos orcs, a gente tem essa matéria aí do Wargamer que fala o seguinte: as tentativas condenadas de Dungeons and Dragons de tornar os orcs não problemáticos não agradarão a ninguém. Né? Eles já estão postulando aí que não vai agradar a ninguém, e eu concordo plenamente, né? Em Dungeons and Dragons, os orcs são mais complexos e simpáticos do que nunca, o que se encaixa mal com a simplicidade assassinada na aventura Dungeons and Dragons, certo? Isso aqui ficou meio esquisita a tradução, o que se encaixa mal com a simplicidade assassina, né, a simplicidade que eles estão matando aí as aventuras de Dungeons and Dragons, certo? Então, para vocês verem aí como não está agradando a ninguém. Ainda para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu trago quem? Eu trago, lógico, o nosso amigo Grams. Não poderia faltar o Grams aqui, para o terror aí dos lacradores, né? E ele fala o seguinte, né? Ele coloca a capa aí do novo Player's Handbook, ele fala o seguinte: meio-elfos fora no novo manual Player's Handbook, né? No novo manual do jogador de Dungeons and Dragons. D&D 2024 causou muitos danos a Dungeons and Dragons graças aos designers conscientes da Wizards of the Coast. Remove os meio-elfos do jogo por ser de alguma forma racista, o que eles estão falando sobre a pureza racial agora. Como isso não é ainda mais racista, né? E eu acho que o Grams foi certeiro aqui nesse ponto, porque de fato a gente cobriu esse assunto nos nossos vídeos passados, né? A gente aí fez uma cobertura até que razoável aí dos playtests aí dos Unearthed Arcanas da nova edição, e dos pontos mais altos dessa nova edição era justamente a remoção das meia-raças, né? Para quem não sabe, há 50 anos aí Dungeons and Dragons tem tido aí meias raças, né? No começo era só meio elfo, que era basicamente um assunto que o próprio Tolkien abordou, né? Que é quando um humano
se apaixona por uma elfa ou vice-versa, uma humana se apaixona por um elfo, né? Sendo que em Dungeons and Dragons, o filho deste amor, né, o fruto deste relacionamento, ele seria um meio-elfo, é uma pessoa que tem característica das duas raças. Ele tem algumas características élficas e algumas características humanas, certo? Mas de alguma forma, a Wizards of the Coast retirou os meio-elfos e os meio-orcs. Os meio-orcs foram substituídos pelos orcs normais. Na verdade, os orcs, como são retratados hoje na nova edição, é o que eram os meio-orcs antes. Então, é disso que se trata, né? Os meio-elfos e os meio-orcs foram removidos, por quê? Porque mais uma pauta aí que esses movimentos de esquerda defendem, de que de alguma forma a miscigenação seria alguma forma de geno, né? É isso, pessoal. O Bigodinho tá orgulhoso de vocês, né? E aí, continuando, né? Removem meio-orcs, mesmo motivo. Removem os orcs como monstros do Manual dos Monstros, porque acham que os orcs são pessoas negras. Mas tudo bem, eles os fizeram mexicanos na nova arte. Nada disso foi ofensivo pra ninguém. Essa parte do mexicano também teve vídeo sobre isso. Eu trouxe sobre esse assunto. Seus cérebros infectados por vírus estão fora de controle, espalhando racismo onde não há. Pois é, pessoal. E aí a gente traz aí esse meme aqui. Rejeite a modernidade e abrace a tradição, né? Eles pegam aqui do lado da tradição, vocês veem como eram os orcs no começo ali de Dungeons and Dragons, como eles foram pensados para ser. Eles tinham até esse narizinho de porco, como vocês podem ver, que não é nenhuma referência a seres humanos, nada disso. Olhos vermelhos, presas, né? Olha como eles eram pensados. Isso aqui é uma das primeiras ilustrações de orcs para Dungeons and Dragons que existe. Não existe qualquer correlação com o ser humano. Isso é um monstro, né? Isso é um monstro, gente. Não tem como, né? Essa postagem aqui do Corpse Kings, né? Ele trouxe essa ilustração ali de como eram os orcs originalmente pensados. Alguém vai olhar e dizer para isso? Não, com certeza é um africano. Se alguém olhar para isso e disser que parece o que é um africano, eu sinto muito dizer, mas o racista é você, certo? E daí, eles transformaram isso daqui nisso daqui, gente. É nisso aqui que se transformou Dungeons and Dragons. É nisso que se transformou. Esse novo Manual dos Monstros vai ser uma bomba, uma bosta. E, bom, deixa eu voltar aqui, né, pra gente conversar um pouco mais. Eu tinha que colocar para fora, falar tudo que vocês precisavam ouvir a respeito desse assunto. Para variar, trouxe o assunto completo para vocês, para que vocês tenham consciência do que de fato eles estão fazendo. Orc não é mais monstro, Orc agora é igual Orc, Elfo, Anão, é tudo a mesma coisa agora. Todos eles, né, mataram uma das essências ali de Tolkien, que é a questão do orc enquanto uma criatura monstruosa, uma criatura assassina, uma criatura conquistadora, expansionista, que os orcs são, que querem destruir qualquer coisa que não sejam eles, né, que querem extinguir qualquer forma de vida e espalhar o caos pelo mundo, que é isso que se trata o orc. É uma raça guerreira, inclusive, e transformaram em mais um humano com dente para fora, né? Movimento que já vinha acontecendo ali em World of Warcraft e nas outras mídia pop, né? Então é isso, pessoal. E ao final desse vídeo eu quero fazer um anúncio que, bom, eu elogiei algumas coisas da nova edição. Eu disse que ela era ruim, mas se salvavam algumas coisas. Cheguei até a falar em uma nova edição feita por mim, na qual eu pegaria o que presta. Mas eu acho que o nível de estrago que essa nova edição tá trazendo para o cenário de Dungeons and Dragons é uma coisa, para mim, irremediável. Então o que eu quero dizer para vocês é que acabou qualquer assunto sobre a nova edição. Nova edição nesse canal é notícia. Não é mais, a quinta edição 2024 não é mais conteúdo para jogar, para explicar regra, não. A quinta edição para o canal Portal de Arvandor é a de 2014. Fim de papo.
né? Acabou qualquer coisa. Essa edição está banida desse canal e nós não vamos parar de falar, viu? Não se animem aí, vocês aí lacradores, não se animem, porque nós não vamos parar. Curta, comente, compartilhe este vídeo. Comente aqui embaixo se existe alguma coisa que eu esqueci de comentar também. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e falou!